Boa tarde, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos mais uma aula de inglês online e hoje nossa aula será a correção do nosso teste oral, mais algumas atividades para a gente encerrar a nosso primeiro bimestre, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Como é que foi o nosso teste oral, tá? O nosso teste oral, primeiro a gente conversou sobre the ABCs, ok? The ABCs, o que que fazia? O professor falava a letra em português e o aluno, o estudante, deveria falar a letra em inglês. Então, nesse caso aqui, letra A, A, letra C, C, letra E, I, letra K, K, letra L, L, letra S, S, letra U, U e letra X, X. Tá joia, pessoal? A maioria de vocês, acho que todos acertaram essa. Eu fiquei muito feliz com vocês, tá? Depois, o que eu fazia? O professor perguntava sobre as perguntas sobre o primeiro, o último nome e como soletrar isso, certo? Então, eu fiz com o meu nome aqui como exemplo, tá? Mas cada um de vocês falava o nome de vocês. Então, a primeira pergunta era: What is your first name? What is your first name? My first name is André, tá? Então, muitos de vocês responderam só o nome, tudo bem, não tem problema, tá? A resposta completa seria My first name is André. How do you spell your first name? How do you spell your first name? A-N-D-R-E. Ok? What is your last name? What is your last name? Qual é o meu último nome, tá? My last name is Reis. How do you spell your last name? Como eu soletro o meu último nome? R-E-I-S. Ok, pessoal? Então essa foi a segunda questão. Todos vocês foram muito bem também. Parabéns, tá? Depois o tio perguntou um pouquinho sobre greetings, tá? O significado e apresentações. O que significa isso? São saudações, tá? Então, good morning. Good morning, o que significa bom dia? E a gente usa no período da manhã, tá? Good afternoon é boa tarde e a gente usa no período da tarde. Good evening é boa noite e a gente usa no período da noite, tá? Essas três palavrinhas, pessoal, são iguais aos nossos bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Good night é boa noite, porém é uma boa noite de despedida, como se a gente estivesse dando um tchau à noite. Por exemplo, vou dormir, falo good night family, ou seja, boa noite família, e vou para a cama. Ou se não, fui jantar na casa de um coleguinha e estou indo embora, falo good night, e é isso, e vou embora, tá joia, pessoal? Aqui, how are you e nice to meet you, alguns de vocês ficaram em dúvida, tá? How are you é como vai você. Por exemplo, se eu quero saber como você está, eu vou falar assim: Hi, student, how are you? Ou seja, olá, estudante, como você vai? Tá? E a gente usa em qualquer período do dia. E nice to meet you é quando você fica feliz em conhecer alguém, tem o prazer de conhecer, e você fala, ó, nice to meet you, prazer de conhecer, tá bom? Então depois nós vamos fazer alguns exercícios para fixar melhor esse conceito, tá? E aí, pessoal, family tree, que é a nossa árvore genealógica, tá? Aqui que eu perguntava, eu colocava a relação de duas pessoas e perguntava o que, que uma era da outra, tá? Então, por exemplo, eu vim aqui, pegava essa figurinha e falava assim, ó, essa é a Carmen, essa é a Maria. O que é a Maria é da Carmen? Mother, entendeu? Depois eu falava, ó, essa é a Carmen, esse é o Júlio. O que que o Júlio é da Maria? Uncle, tá? Depois eu falava assim, ó, esse é o Pedro, essa é a Maria. O que que é a Maria do Pedro? Aunt, entendeu? E aqui por último, falava assim, ó, esse é o Pedro, esse é o Juan. O que que o Juan é do Pedro? Grandpa, tá? Então as respostas eram essas, tá, pessoal? Agora,
nós vamos trabalhar um pouquinho uma revisão, tá? Primeiro, o que vai acontecer? Vocês vão assistir o vídeo, mais uma vez um vídeo, tá? Pra gente fixar essa questão do ABC. E depois disso, pessoal, eu vou fazer um ditado. Então, agora vamos para o ditado, tá? Então não vai ter resposta. Eu vou fazer o ditado aqui e aí depois vocês me enviam a resposta, tá? Então vamos lá. Primeiro ditado, tá? O ditado é as letras do alfabeto. Eu vou falar em inglês, vocês vão anotar no caderno aí, tá bom? Vamos lá. Ditado número 1. Vou começar, tá? I, U, I, E, O. Vou falar novamente, tá, pessoal? I, U, I, E, O. Tudo bem? Esse é o primeiro ditado. Agora o ditado número 2, tá bom? B, D, F, H, K, J, L, Q, R, T, W, Y e Z. Novamente, viu, pessoal? B, D, F, H, K, J, L, Q, R, T, W, Y e Z. Ok? Muito bem. Agora, pessoal, iremos fazer um ditado para os nomes, tá? Vamos imaginar que o professor André está conversando com a pessoa número 1, tá? E aí ele vai pedir para a pessoa soletrar o primeiro e o último nome, tá? Então vamos lá. Eu estou conversando com a pessoa número 1. How do you spell your first name? Então ele vai soletrar agora o primeiro nome dele, tá? P A P A I. Muito bem. Agora eu vou perguntar para ele como ele soletra o último nome. How do you spell your last name? Então ele vai soletrar para mim, tá? N O I L. Muito bem. Então agora vocês já vão saber o nome da primeira pessoa, tá? Agora o tio vai entrevistar uma segunda pessoa, tá? Então eu vou perguntar para ela o primeiro nome dela. Como soletra o primeiro nome? How do you spell your first name? B I C A O. Muito bem. Agora eu vou perguntar para ela como ela soletra o último nome. How do you spell your last name? Ela vai me responder. P A P A O. Ok, pessoal? Agora vocês sabem o nome também da segunda pessoa. Muito bem? Então, depois, agora, nós vamos falar sobre greetings e how are you. Então, eu vou pedir para vocês assistirem esses 3 vídeos, tá, pessoal? Que alguns de vocês estavam confusos como utilizar o how are you. E depois que vocês assistirem esses 3 vídeos, eu quero que vocês gravem esse diálogo aqui embaixo, tá? Eu vou falar com vocês para vocês verificarem como que é a pronúncia, tá bom? Então, é um diálogo entre o Bob e a Ana. O Bob fala: Hi, Anna. Good morning. How are you? Hi, Bobby. I'm fine. And you? I'm great too. Bobby, what's your last name? My last name is Silva. Ok, thank you. Goodbye. Bye bye. Então, pessoal, depois vocês vão gravar esse diálogo para mim e enviar, tá bom? E por último, pessoal, agora, para a gente encerrar, a gente vai falar sobre My Family Tree.
tá? Nós aprendemos, o tio sabe que essa é uma matéria um pouquinho complicada, tá? Mas vamos tentar entender ela. Nós aprendemos alguns pronomes. O que que é os pronomes? Pronomes é aquelas palavrinhas que falam de pessoas, né? Por exemplo, no caso, pronome pessoal fala de eu, de você, de ela, de ele, de eles, né? Por exemplo. Então, são pessoas que são pronomes que falam de alguém. Então, quando eu faço a seguinte pergunta, Who is she? Eu estou perguntando, quem é ela, tá? Quem é ela? Quando eu faço a pergunta, Who is he? Estou perguntando, quem é ele, tá? E aqui, quando eu faço, por exemplo, Who are you? Estou perguntando quem é você. E aqui, Who are they? Quem são eles, tá? E aí agora nós vamos usar essa estrutura para estudar um pouquinho sobre família, tá? Então aqui, pessoal, vou dar um exemplo, tá? Aqui, quando tiver esse quadradinho grandão com um nome só, você vai imaginar que você é a Carmen, tá? Então você é a Carmen. E aí vai perguntar aqui, a Carmen com o Pedro, qual que é a relação? Então, who is he? Né? Who is he? Quem é ele? Se você imaginando que você é a Carmen, quem é ele? Aí você vai falar, he is my cousin. Entendeu? He is my cousin. E a mesma coisa, imagine que você é a Carmen. Agora você está perguntando quem é ela, né? Who is she? Ou seja, who is she? Quem é ela? She is my aunt. Ok, pessoal? E aí deixei alguns quadrinhos para vocês fazerem completar, tá? Qualquer dúvida, eu estou aqui e pode chamar o professor, tá bom? Um grande abraço para vocês. Bye bye. See you next class.